Dia. Tudo bem? Posso tomar aqui? Vamos orar para agradecer a Deus pela oportunidade que Deus dá para a gente, né? A gente acordar mais um dia e poder usufruir das coisas boas que a vida pode nos oferecer. E que Deus pode, a vida pode oferecer para a gente durante essas 24 horas que a gente vai ter hoje como o dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, tu és maravilhoso, fica conosco nessa manhã, perdoa as nossas falhas como igreja, perdoa as nossas falhas como seres humanos, nós estamos aqui para fazer a sua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Queremos que o Senhor tenha total liberdade para operar aqui os seus sinais, suas maravilhas, também aqueles que estão em casa, que o Senhor tenha total liberdade para restaurar, para transformar as vidas, no nome poderoso de Jesus. Amém? Está tocando. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Né? Mas qual é a principal vitória que a gente precisa almejar, que a gente busca todos os dias? Jesus, quando ele voltar, quando ele vier para pegar a igreja, né, que somos nós, a igreja não é paredes, nós somos nós, ele vai buscar aqueles que venceram. Aqueles que venceram. E nós podemos ser essas pessoas que vencem. Só que para a gente alcançar a vitória e vencer, não estou falando só para a gente vencer as dificuldades que a gente passa aqui, né, na vida, mas vencer, estar com Deus lá no futuro, lá na frente. A gente não pode pensar somente nessa vida aqui. A gente tem que pensar o que vem pela frente, o que está preparado para nós lá pela frente. Né? E é isso que a gente tem que se preocupar, porque isso aqui, esse sofrimento que a maioria da gente tem, né, essa circunstância que muitos de nós passam, isso vai passar daqui a pouco. Daqui a pouco isso não vai estar mais na nossa vida. Né? Por isso que a gente tem que estar preparado para a vitória que vem para frente. Que Deus tem para a gente lá para frente. Nenhum de nós aqui fomos criados ou gerados para ir para o inferno, no caso. A gente foi preparado, criado para irmos com Deus, né? Para estarmos com Deus durante a vida eterna. Só que para que isso aconteça, a gente precisa só fazer uma coisa: estar com Jesus todo dia. Estar preparado todo dia. Se arrepender todo dia. Porque quando a gente faz isso, né, de coração, a Bíblia ela nos abençoa. Eu quero pedir para que algumas pessoas, você está com a Bíblia aí, vocês possam ler cada um versículo. Lê um versículo para mim, vamos fazer diferente hoje aqui. Eu quero comentar em cima desse versículo que você vai ler. Tá? Pode começar. Eu vou estar lendo. Não precisa ler a Bíblia inteira. Não, sim, é um versículo. Eu vou estar lendo João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha aqui, a passagem que o Wagner leu. Se vós, João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, é isso? Isso, repetido. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Uma das coisas que Deus ele busca em nós, principalmente Jesus aqui, que ele está falando aqui, está falando de intimidade. Se vós estiverdes em mim, é íntimo, intimidade. Todos os dias, Deus ele faz, ou ele promete, não, mas ele permite que a gente tenha intimidade com ele. Todos os dias Deus vai dar um jeito de falar com a gente de uma forma diferente. Todos os dias. Então aqui ele fala, ó, se é na condicional. Se. Condicional é se. Se
se eu não tivesse, se eu tivesse, se eu não quisesse. Então se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, quer dizer, não basta só nós estar nele, as palavras dele têm que estar em nós também. Tem muita gente que fala que ama o próprio, mas que não ama. Tem muita gente que fala que ama a Deus, mas que não ama também. Só fala por falar, fala da boca para fora. Em Isaías capítulo 29, versículo 13, a Bíblia fala sobre isso, que o coração está longe dele. Fala de Deus, mas está longe dele. E isso que é o que tem mais acontecido ultimamente. Não é também viver aquilo que fala, é se tiver em nós. Nós amamos a Deus, nós amamos o próximo, nós amamos a nós mesmos. Sabe? Então ele fala assim, intimidade. Ele busca com nós todos os dias uma intimidade. Olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, se você for íntimo dele, você pode pedir tudo que você será feito. Glória a Deus. Amém. Por que tem coisa que a gente pede para ele que não acontece? Porque não está nele, a palavra dele não está em nós. Porque tem que orar em ação também. Tem que ter uma intimidade. Nós não temos feito conforme a vontade do Pai. Conforme a vontade. Você entendeu? A gente faz aquilo que a gente acha que está certo, mas na realidade não está certo. Então aqui, vou ler de novo. Se vós estiverdes em vós, e as minhas palavras estiverem, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, será feito. Intimidade. Se você tiver intimidade comigo, você pode pedir tudo que será feito. Pastor, Pode ler? tem uma aqui que é pequenininha, Salmos 13. É do 1 ao 6. Salmos 13, confiança no amor de Deus. Salmos de Davi, abrangente do corpo. Ó Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá de imensa tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó meu Deus, olha para mim e responde. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim seus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça. Não poderão dizer nós o derrotamos. Eu confio no teu amor. Meu coração ficará alegre, pois me salvarás e porque tens sido bom para mim. Meus inimigos a ti, ó. Esse Salmos 13, Salmos de Davi, Salmos 13 aí, é quando Davi, eu já falei que semana passada, que por causa do pecado que ele tinha cometido, né, lá com Batseba, que ele fez lá, Davi ele sofreu uma perseguição muito grande. Um dos filhos, né, um dos filhos dele, e ele também sofreu uma perseguição muito grande através de Saul, né, porque quando Saul percebeu que Davi ia ficar no lugar dele, houve uma perseguição muito grande. Davi teve várias e várias oportunidades para terminar Saul. Davi teve. Tanto é que uma vez Davi falou assim, olha, eu podia ter te matado, não matei você, ele cortou um pedaço da orla das vestes de Saul, e depois ele mostrou, olha, se eu quisesse, eu tinha te matado aquele dia, tal. Então, quando ele fala aqui, olha, até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre, às vezes a gente passa certas situações na vida que parece que Deus ele não está olhando para a gente. Parece que nós estamos largados, né? Parece que a gente está abandonado. Parece que a situação que a gente passa ela é tão árdua na nossa vida, né? Que parece que a gente não tem ninguém para quem a gente possa recorrer. Mas olha o que ele fala aqui, ó, para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? Quer dizer, o Senhor não está me ouvindo. Parece que a gente ora, né? Eu não sei se você tem quem ora com constância, mas parece que a gente ora, a gente vira a piruleta, gruda na parede e não acontece nada. Você sabe por que parece que a gente passa por isso e parece que a gente não está vendo Deus trabalhar na nossa vida? Por quê? Porque a gente quer que as coisas sejam muito rápido. E Deus quer trabalhar de uma forma diferente. Então Davi, ele fala assim, ó, até quando te esquecerás de mim? Muitos de nós, talvez vocês não, mas muitos, está com esse pensamento. Parece que Deus esqueceu, mas está abandonado, não tem ninguém por ele. Aí diz assim, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia, até quando se exultará sobre mim o meu inimigo? Quer dizer, até quando eu vou ficar vendo o que está acontecendo que a gente passa nas derrotas, né? Até quando o inimigo vai ter vitória contra mim? Aí você continua. Atenta para mim, atenta em mim, ó, ouve-me, ó Senhor, meu Deus.
alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio em ti, olha lá, mas eu confio em ti, na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Quer dizer, por mais que eu tenha passado por situações contrárias, daqui está falando, eu confio em ti. Eu vou na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Sabe? Por isso que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Por isso que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele fala assim, ó, mas eu confio. Confio no quê? Na benignidade de Deus e na salvação de Deus. Porque por isso que a gente não pode, eu falei no começo, que é da vitória, nosso que Deus está preparado, que a gente não pode esperar somente nessa vida aqui. Você tem que começar a pensar como que vai ser o seu futuro daqui para frente. Não pode ficar pensando só que essa vida já passou. Tem coisas que não vai voltar para trás na nossa vida. É para frente que a gente vai. Né? Então Davi está falando, eu confio na tua benignidade por tudo que Deus ofereceu para ele. E ele fala também, e eu confio aqui na tua salvação. Depois ele terminando, ele fala assim, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito bem. Se você parar um pouquinho e analisar um pouquinho só, você vai ver que Deus tem feito coisas boas para a gente. Tem muita gente do nosso meio aqui, que vamos falar lá de cima, que já não era para mais estar aqui, ué. Já não era para estar mais aqui. Mas o Senhor segurou, o Senhor tem dado graça, o Senhor tem segurado, tem feito coisas boas. Entende? Então Davi fala assim, mas eu confio, não confiarei, é agora, já. Eu confio na tua benignidade e na tua salvação. Meu coração se alegrará. Lê um outro aí. Vou ler Salmos capítulo 14, a corrupção do pecador e a sua redenção. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça bem. Isso é o versículo 1. Tá. Olha aqui. Disseram os insensatos, os ignorantes, não há Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz, irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre todos, os bons e os maus. Só uma pessoa ignorante, nem está falando aí, que vai falar que Deus não existe. Deus está vendo tudo que você está falando. Deus está vendo tudo que você está pensando. Deus está vendo as nossas atitudes. E dependendo das nossas atitudes, cometemos pecado. Porque às vezes a gente não pode ver tudo, né? Mas Deus vê. O sol, ele não se para todos, mas a graça de Deus é para aqueles que olham para ele. Então os olhos do Senhor estão sobre todo o ser humano. E a Bíblia diz lá na frente de Jeremias, que ele procurou um justo sequer na terra e não achou. Procurou um justo sequer na terra e não achou um justo. É. Então, olha aqui. Só o Salmo também de Davi. Disseram os ignorantes que pensam no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido. Fazem as abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Só que a gente, muitas vezes, pela circunstância que a gente passa na vida, a gente pensa que não existe mesmo. Se a gente fala assim, ó, se Deus existisse, por que existe guerra? Eu falei isso, Felipe. Deus existe porque existe a maldade. Se Deus existe, por que existe a maldade? Porque eles não são livre-arbítrio. Entendeu? Por causa disso, mas tem gente que pensa assim, mas Deus existe, diga lá. Quer falar? Fala. Portanto, Tiago 7, amizade comum. Tá claro. 4, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, e ele fugirá de vós. 4:7. Sujeitáveis, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
recapitulando o que o Wagner leu, o que o Gabriel leu, o que o Coisa leu, isso resume isso aqui no que você está fechando aqui. Sujeitar, presta atenção, gente. Tem pessoas que falam assim, ó, humilhai-vos, pois, né? Deus não humilha ninguém. Para começar, Deus não vai humilhar ninguém. Quando fala sujeitai-vos, pois, a Deus, é sujeitai-vos, pois, à vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Se Deus pedir algo para você, você vai fazer? Agora você fala que faz. Né? Agora você fala que faz. Ah, se Deus pedir, tudo que Deus pedir para mim, eu faço. Vou contar um negócio para vocês aqui rapidinho. Eu sou aposentado. Eu fiquei 5 anos no INSS fazendo perícia e tal, até que faz 20 anos, 21 anos fez. Eu sou aposentado, 21 anos. E, naquela euforia, o senhor pode pedir tudo que o senhor quiser para mim agora, né? Não tem mais o que se preocupar. Eu vou fazer. Você fez? Não fez. Então, sujeitar-vos, pois, a Deus é a vontade de Deus, o que Deus tem para você. E olha o que diz aqui. Sujeitar-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Porque o diabo, ele não vai querer que você faça a vontade de Deus. Entendeu? Ele não vai querer que você faça o que Deus quer que você faça. Se Deus, olha, presta atenção no que eu vou te falar. Se Deus pedir algo para você agora, tudo é vindo nos contextos que eles leram. Se depois, se nós estiver em voz lá, recapitula aí. Se a voz estiver em mim, as palavras estiverem em voz, intimidade. E você será feito. Quando nós temos intimidade para com Deus, a gente vai ser sujeito à vontade de Deus. E quando você tem intimidade com alguém, você sabe o que a pessoa gosta, o que ela quer, o que ela pensa. E aí, se as palavras de Deus vierem em nós, a gente resiste ao diabo e foge de volta. Entendeu? Glória a Deus. E aí nós completa aqui e depois completa lá. Olha como que a Bíblia é maravilhosa. Completa. A Bíblia ela foi escrita por 40 homens que nunca se viram. 40 homens escreveram a Bíblia que nunca se viram, nem se conheciam. Conforme o caminho, a verdade e a vida. Ah, foi escrito por homens. É lógico que queria que o papagaio escrevesse a Bíblia. Foi escrito por homens mesmo. Mas pessoas que não se conheciam. Então aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus. Obedeça a Deus. Se Deus te pedir algo, existe uma palavra, uma passagem aqui, chamada Jefté. Quem que era Jefté, pastor? Jefté era o filho da Tuta. Não é tudo? Aí ele era literalmente, eu falei Tuta, viu, gente? Falei outra coisa. Ele era literalmente filho de uma prostituta. E ele foi para a batalha. E ele ofereceu, ele falou assim, se eu for para a batalha e eu vencer a batalha, aquilo que me sair da porta, eu entregarei para Deus. Sujeitar-vos, pois, à vontade. E aí ele foi para a batalha, venceu a batalha, Deus deu a vitória para ele. Quando ele vem todo cantando, né? Porque foi assim, ele era filho de um homem, o pai dele chamava Gileade. O pai dele teve 26 filhos. E ele era o filho de um caso extraconjugal que o pai dele teve. Uma mulher da vida. Quando o menino cresceu, a mãe falou, olha, cuida do menino. Eu não tenho como cuidar do menino. Então, o pai dele pega e leva ele para casa. Só que os irmãos, fica tudo contra ele. Os irmãos dele. Fica tudo contra ele. Ele come a mistura dele, deixa ele sem comida, acontece um monte de coisa lá. E sempre estão jogando na cara dele que ele é o filho da mulher da vida. Ele pega um dia revoltado com isso, né, porque ele estava sendo humilhado, tudo que imaginar que uma pessoa pode sofrer estava acontecendo com ele. E ele vai embora para uma outra cidade. Lá nessa cidade ele cresce, ele fica um guerreiro, um cara forte, um cara da batalha. E aí a fama dele, por ele ser guerreiro, espalha por toda aquela região. Um dia mais para frente, um exército inimigo briga com os irmãos dele. Há uma batalha, né, entre os irmãos dele e um exército inimigo.
Aí pensa assim, pô, o cara lá, o nosso irmão, agora é nosso irmão, né? Vamos lá atrás dele, ele é guerreiro, cara forte, vai ajudar a gente. E mandam pessoas ir lá atrás dele para ver se ele pode fazer alguma coisa por eles. O cara também menosprezado, xingado do filho da outra lá, da mulher da vida, ninguém queria dar nada para ele, ele cresceu, ficou forte. Aí o pessoal chama e fala assim, você pode dar uma mão para nós? Se fosse você, o que você faria? Ele deve ter falado não. Eu perdoaria e ajudaria minha família. Olha lá, o que vocês fariam se fosse você? Essa é a vontade do pai, não a minha. É, Glória a Deus. vamos lá, vai ter um Wagner aqui, o que vocês fariam se fosse vocês? Seus irmãos tocou você de casa, agora a cobra começou a bater, a cobra começou a fumar, bater a... Mas e você, pastor? Você não iria falar não? a nossa carne vai falar não. Se lasca. Vocês não vão embora? Se foda. É a mesma coisa, pastor, que Deus pode fazer com cada um de nós também. Se as palavras dele estiverem em nós deles. Nós somos aquele filho caído, que deu muito trabalho, que fez isso, e se a gente seguir o caminho com Deus, se libertar das drogas, seguir um caminho com Deus, um dia pode vir a própria família nos pedir ajuda para poder ajudar Pois alguma é. coisa. Eu ia falar igualzinho. Se alguém que te menosprezou jogou você. Jogou você para fora. Se alguém vai pedir ajuda você, você ajuda? Você sabe um lugar que só tem trauma, você tem um lugar que está se virando. Não, Mas aí a pessoa pede ajuda você. O que você vai falar? foi a hora que nós pesou e comer a mesma mistura. Aí pediram ajuda para ele. Ele voltou para ajudar a família dele. Voltou para ajudar os irmãos. Tem gente que não voltava, não. Eu sinto que tem gente aqui que não voltava. O cara pediu ajuda para você, então se lasque. Não pode falar isso aí, que nós estamos ao vivo. Se lasque pode. Amém? Amém. Ele voltou. Foi para a batalha, venceu a guerra. Só que assim, ele fez uma promessa. Ele falou assim, aquilo ou aquela, o que acontecer? Sair na porta da minha casa, eu vou devolver para Deus. E ele chega em casa, com a vitória na mão, que tinha vencido. Quando ele chega todo contente, o que sai na porta da casa dele? A filha dele. Nossa. De 13 anos. E como ele falou que ia entregar para Deus, ele entrega a menina para Deus com 13 anos de idade. Ele falou, filha, eu fiz uma promessa para Deus e eu não posso voltar atrás. A menina fala, não, pai, o que o senhor falou pode cumprir. Amém. Amém? Então, sujeitai-vos, pois, a Deus é fazer a vontade de Deus. Ele podia ter falado, não, Deus, não é minha filha e tal, né? Deus ia... Mas ele entrega que jeito, pastor? Entrega a menina para Deus, a menina fica consagrada a Deus, a menina não casa, não tem geração, ele não tem neto. Ela tem que ficar pura ao Senhor. Tem que ficar pura, ele entrega para ela. Bom, eu achei que era igual, sabe? Entrega nas mãos. Filho de Abraão. Ela ficou isolada, Teria que ficou sacrificar ela. completamente isolada. Ah, sim. Aí, a gente... Abraão, por exemplo, falando sobre Abraão aqui. Abraão, Deus pediu Isaac para ele. Por quê? Porque ele estava muito envolvido com o filho e estava esquecendo as promessas de Deus que Abraão tinha, que Deus tinha para ele. Então ele estava muito envolvido com o filho. Tanto é que Deus falou assim, ó, dá o seu filho. Dá o filho. Dá o filho. Aí Abraão vai para entregar o filho, Deus fala, não, peraí, não precisa tudo isso. Então, que sujeitar-vos, pois, a Deus, olha aqui, resistir ao diabo, porque o diabo vai sempre falar para você, por que você está fazendo isso? Lembra de Eva e Adão, lá no paraíso? Deus falou, daquela árvore lá você não pode comer, não pode mexer naquela árvore lá, a árvore da vida, não pode mexer lá. Aí chegou o demônio em forma de cobra. Chegou o demônio em forma de cobra, assim, não foi isso que Deus falou. Não foi isso que ele falou. Pode fazer sim. Né? E aí deu o problema que deu lá. O demônio chupou o cachorro. Então, sujeitar-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, é isso aqui. Ó. Quando você faz a vontade de Deus, o diabo fala, não posso estar não, porque ele está lá, está com Deus, sai fora. Olha lá, e ele fugirá de vós.
Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é isso que Deus quer pra gente nesse dia. Isso é forte. É firme. Mente firme. Então, a função do diabo sempre é desestabilizar a gente. O diabo ele vai usar tudo aquilo que deixa você nervoso, que faz você chutar cachorro. Ele vai usar isso. Quando você tem uma mente firme, não vou fazer isso. Né? Uma mente firme. Entendeu? Na vez já está. Amém, gente? Amém. Então Deus ele quer nos abençoar. Só que a gente tem que fazer? Ter intimidade com Ele, acreditar que Ele vai estar sempre com a gente, que nem viu aqui. Né? Você vê o Salmos 14 que fala sobre não ser ignorante. Deus existe. Né? Deus existe. Você não pode ignorar a presença de Deus. Só uma costela que fala que Deus não existe. Mas por que está tendo toda essa situação que está acontecendo aí? Porque a pessoa não procura Deus. A pessoa não procura Deus. A pessoa vai estar numa situação complicada. Ela procura pessoas do que Deus. Pastor, o final disso aqui fala assim: restaurar a sorte do seu povo, então Jesus fará Jacó e Israel se alegrará. Sim. Não. Deus quer fazer sempre coisa para a gente. Você leu qual versículo? Aqui é o versículo 7, que é o final. Do Capítulo 14 do Salmo. Então aqui, Deus ele quer fazer as coisas para a gente. Só que a gente tem que estar disponível para Ele. Você está disponível para Deus? Se Deus te pedir colocar algo para você aqui que Ele gostaria que você fizesse, você vai fazer? Eu vou te falar uma coisa que Deus quer que você faça, para a gente terminar aqui, mas que eu sei que você não vai fazer agora. Sabe por quê? Porque você vai achar difícil. Quando você tem? Perdoar. Você consegue perdoar quem te magoou? Consegue? Consegue perdoar? Tem que mudar de vida. Quem consegue tem que mudar. Porque é impossível você perdoar alguém e você ficar com esse negócio na cabeça ainda, sendo importunado. Perdoar não é assim. Perdoar é se perdoar de tudo que nós fizemos. Perdoar você é curado. A falta de perdão pode trazer uma doença sobre você. Mágoa, raiva. Segundo pesquisa, não estou falando não. Segundo pesquisa, uma das maiores causadoras de câncer no mundo é a mágoa. Desgosto. Tem gente que morre de desgosto. Então, assim, você consegue fazer isso? Você consegue perdoar quem pisou na bola com você? Então, vamos usar um exemplo aqui. Uma pessoa te magoou, te feriu, aprontou você, fez o que fez com você, destruiu sua vida praticamente. Essa pessoa vem lá no portão lá e bate lá e quer falar com você. Você consegue perdoar essa pessoa? Consegue perdoar? Não. Entendeu? É isso que a gente tem que pensar. É isso que, sujeitados a Deus ele vai querer que a gente faça isso. Que a gente perdoe as pessoas que falam mal, as pessoas que aprontou, as pessoas que ficou a canela, as pessoas que fez o que fez na sua vida. Cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós temos uma história que precisa ser colocada em ordem a nossa vida. Outra coisa, se arrepender. É sujeitar-vos à vontade de Deus. Sujeitar-vos a Deus. O diabo não quer que você perdoe, o diabo não quer que você se arrependa. Ele não quer nada disso. Ele quer que você continue assim. Ó. Se continuando assim, tá bom para ele. Para completar, posso ler mais um? Você lê, pastor? João 14, versículo 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Está vendo? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, são essas situações que a gente passa na vida que a gente depende de Deus para isso, não depende do homem. Só você sabe o que você passou na sua vida. Só você sabe. Você está preparado para perdoar? Está preparado? Não, hoje eu perdoo. Porque é fácil a gente falar eu perdoo. Não é quando a pessoa estiver na sua frente. Eu tenho duas coisas para perdoar, mas não vou falar o que é. Não. Só comigo. Sim. Já perdoei. Agora é isso. Eu, sendo sincero, eu não consigo. Tem muitas pessoas que enfrentam diversas situações na vida. Desculpa eu falar aqui. Você está num culto, numa espiritualidade, mas a gente tem que tratar, a gente tem que achar aonde que está o erro, né? Para que a gente possa ser curado, a raiz de todo o problema. A falta de perdão é uma delas. E tem muita gente, talvez não é o caso nosso aqui, mas tem muita gente que foi abusada quando era criança pequena. Tem muita gente que foram traídos. Isso não é só lá da África. Não, estou falando aqui agora. E às vezes abusado pelo próprio família, né? Família. Não vou falar outro nome. É família. É família. É tudo de perto ali. Tudo dentro do contexto. Que não pode falar para ninguém. Porque tem gente, irmãos, que carrega isso na vida, ó, há muito tempo. E não falou isso para ninguém, só que a pessoa não consegue perdoar. Eu uma vez eu orei com uma pessoa, não vou citar nomes, não é da clínica, nada, mas a pessoa não conseguia vencer na vida. Não conseguia. Até que um dia eu falei, não, vou cortar errado, se colocar para fora. Tem gente que não consegue falar com psicólogo, tem gente que não consegue falar com ninguém. Mas precisa colocar para fora. E aí eu fui conversando com essa pessoa, conversando com ele, e pegou e falou assim, não, tal situação assim, e eu não consigo perdoar. Eu falei, não, vou fazer uma oração aqui para você aprender a perdoar. Ele perdoou a pessoa, até que encontrou a pessoa depois, falou, te perdoo em nome de tudo que você fez comigo, né? A vida da pessoa mudou, está fazendo diferença. Nós temos que aprender a clamar, não vamos ter sabedoria. Porque é difícil. Lidar com essas funções. Porque é difícil. difícil. Perdão, a misericórdia. E a falta de perdão, gente, infelizmente, é a maior causa de câncer, de doença estomacal, tudo que a gente passa na vida, tudo tem uma raiz de amargura. Isso precisa ser quebrado. Tá? Então, sujeitados, pois, a Deus, é isso daí. E que o Wagner leu de novo aí, João capítulo 14, versículo 1, né? Aqui, ó. Capítulo 1, 15, 7. Você já viu? Já está aí. 14 que você leu. Não se turbe o vosso coração. Não se preocupe com o resto. Ele fala assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar um lugar. Então, tudo isso, Deus quer que a gente lá, quando a gente partir daqui, a gente, o Espírito deixar nós aqui, né? A gente cair duro aqui, a gente vai estar com Ele não. Essa conta a alma. A nossa alma vai estar com Ele. Porque Ele fala assim, onde eu estiver, quero que vocês estejam comigo também. O pastor, Ele está do lado. e quando a pessoa ela vai embora, ela morre, e ela não se arrepende, ela não pede perdão a Deus, não pede para Deus levar ela para a morada dele, não alcança o perdão de Deus, né? Se outra pessoa pedir por ela, ela pode alcançar? Não. Morreu já. É que a gente nunca pode pensar dessa forma que ele está falando. A gente só pode interceder pelos vivos em oração. Só o vivo. Por exemplo, a gente não pode falar isso, pensar do jeito que você está falando. Porque a gente não sabe como foi o momento da pessoa.
Tem que arrependimento. Tem um arrependimento. Às vezes não deu tempo da pessoa clamar, pedir a Deus perdão. Porque tempo dá. Ela né? se entreteve com a Só que a doença. gente não pode pensar dessa Ficou forma. sentada Porque, ali. de repente, a pessoa ali nos últimos segundos de vida, ela se arrependeu. E Deus perdoa, né? A partir do momento que a pessoa se arrepende. A gente não tem condição de pensar assim, a pessoa morreu sem Jesus e ela foi para o inferno. Não pode pensar. Não sem perdão. Porque Deus sabe. Tanto é que quando aquele bandido lá, ladrão, morreu do lado de Jesus, ele falou assim, ó, né? Lembra de mim quando entrar. Ele me falou pedir perdão pelos pecados. Pode Ele ver. sabia que ele era julgado de verdade, mas Jesus não. Então ele viu a pureza no coração e falou, ainda hoje está arrependido. Ele não falou assim, eu matei, eu roubei, eu fiz tudo isso. O ladrão não falou. Ele só falou, lembra de mim, quando for entrar lá no seu paraíso. Ele falou, ainda hoje vai estar comigo. Foi no lance da morte. Então, assim, às vezes a gente vê uma situação e tem gente que pensa que é o Adriano, né? Ah, não foi, talvez não. Só Deus que sabe. A gente só vai ter confirmação disso daí quando a gente também for com Jesus. No último minuto a gente vai pedir. No último minuto, no segundo. Fala, enquanto a folha com a esperança. A esperança. Vamos orar, gente? Glória a Deus. Fecha suas olhos. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Esperamos que o Senhor venha fortalecer cada uma das pessoas que aqui estão, falar nos seus corações, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.